E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Mais uma vez, relembrando, se tiver barulho de grito, gente chorando, alguma coisa, não liguem, tá? Mas vamos lá. Graças a Deus, tá? Ontem não deu caca no Japão, então comigo também tá tudo bem. E nessa brincadeira, agora eu vou conseguir soltar o vídeo da lei sobre doações, tá? Pois é, o Japão fez uma lei proibindo doações, tá? Tanto para quem pede, tanto para quem doa, tá? Então, toma cuidado com isso. Não são todos, como é que se fala assim, sistemas de doações que podem ser caracterizados por crime. Só que, se houver denúncia de alguma maneira, o pau come, tá? Então, daqui para frente, toma cuidado. Por quê, japonês? Mas por que disso agora? Tá, tanto que saiu até na mídia, ó. 不当寄付勧誘防止法は、旧統一教会をめぐる問題を受けて、被害者救済などを図るため、去年成立しました。悪質な寄付の勧誘行為を禁止する法律の一部がすでに施行されていますが、未施行だった行政措置や罰則についても、今日から効力を持ちます。 Então é mais ou menos o seguinte, essa lei ela vigorou no dia 1º, tá? Dia 1º de abril ela vigorou, mas por que dessa lei? Foi por causa da morte do Abe. Então senta que lá vem a história, que eu preciso te explicar essa história para você poder entender a razão dessa lei, tá? E depois eu vou passar todas as informações da lei, tá? Já para você poder ter mais ou menos uma noção. Todas as informações assim, tá? Que eles divulgaram. Claro que eu quiser saber maiores informações sobre isso, tem que entrar em contato com o escritório deles, tá? Isso aqui é só, como é que fala assim, a ponta do iceberg. É o seguinte, quando houve a morte do Abe, tá, do Shinzo Abe, o ex-primeiro-ministro, foi a repercussão danada, tá? Aí prenderam o cara, tanto que o cara deu tiro lá e ficou passeando lá. Aí os agentes foram lá e cataram o cara. O cara nem tentou correr, só para vocês terem ideia. Quem viu os vídeos da morte do Abe deve se lembrar disso. O cara nem tentou correr, a miséria. Ele simplesmente só queria matar, né? Pegou, ficou preso, tá? Ficou um bom tempo lá preso, interrogaram o cara lá, ele deve ter tomado uma pá de pancada, como é que se fala assim. E ele falou, tá, que ele matou, né? Ele não era só o Abe que ele tinha como alvo, ele tinha como alvo outras pessoas também, né? No caso, ligado à igreja, tá? A tal da igreja lá que o fundador era coreano. Ó, só para vocês terem ideia como é que essa coisa, eles cavaram tanto que o partido do Kishida foi o que deu autorização para essa igreja se estabelecer no Japão, porque o fundador dessa igreja, ele estava banido do Japão, ele não podia entrar no Japão. O partido do Kishida mexeu os pauzinhos, claro que não foi na época do Kishida, tá? Eu falo assim, o partido do Kishida porque é o partido que o Kishida está agora, mas foi o partido dele na época que mexeu os pauzinhos para poder liberar a entrada do líder dessa religião para poder entrar no Japão e se consolidar no Japão. Só para você ter ideia, tanto que essa igreja, no caso essa religião, ela tem altos adeptos ricos. Só para você ter ideia o poder dessa igreja, mas continuando aqui. Então, quando ele foi interrogado, ele falou que esse cara, ele tava ruim financeiramente. Tá? Financeiramente ele tava uma caca. E quando ele foi para mexer nos bens da família, para poder dar uma levantada na vida, como é que se fala assim, eu saio do buraco, alguma outra coisa, ele descobriu que a mãe dele vendeu todos os terrenos que eles tinham. E que no caso assim, ele e a família dele, junto à mãe, etc., ficaram no buraco. Então eles não tinham mais condições de se reerguer, de se levantar. Deu para você entender que a mãe vendeu todos os terrenos que tinham, tá? E doou para essa igreja. E nisso ele ficou muito puto com isso. Ele falou assim, não, o negócio não é assim não. E foi para cima. Como eu te falo assim, foi resolver, né?
a situação. Meu cabelinho tá feio, tá, mas não liga não, tá? O cabelo tá crescendo. Minha esposa pediu para deixar o cabelo crescer. Então agora vocês vão curtir a evolução do meu cabelo. Mas continuar. Aí a coisa vai. Tá? Foi se seguindo aí. Tanto que houve uma caça às bruxas aqui no Japão para essa religião aí. Tá? Então o pau comeu em cima dessa religião. Em cima disso, eles criaram a lei de doações indevidas. Tá? É a que eu vou passar para você agora. Em relação à prevenção da solicitação indevida de doações, que foi promulgada em resposta aos problemas envolvendo a antiga Igreja da Unificação, essa igreja lá do fundador lá, né, que o partido Kishida liberou para entrar, para ajudar as vítimas, algumas disposições relacionadas às medidas administrativas, como penalidades e atos proibidos, que ainda não haviam sido aplicadas, vai ser aplicada a partir de abril. Então já está valendo. Tá? Nesse sentido, a Agência de Defesa do Consumidor criou um novo departamento responsável pela operação dessa lei e passou a operar um sistema para buscar a opinião de especialistas na tomada das medidas administrativas. Então, toda vez que haver uma denúncia, eles vão juntar um painel ali, esse painel vai se deliberar e ver quais as medidas. Primeiro, se aquilo caracteriza ou não, tá, crime, e se for caracterizado crime, aquela denúncia, eles vão aplicar as medidas administrativas. Tá. A Lei de Prevenção de Solicitações de Doações Ilegais foi promulgada no ano passado, tá, em resposta aos problemas, aquilo que eu falei, que eu havia explicado por causa da morte do Abe, né? Envolvendo a antiga Igreja da Unificação, a fim de proporcionar alívio às vítimas. Tanto que eles estão reunindo dinheiro, tá, dessa igreja aí, estão pagando, devolvendo, entre aspas, tá pagando assim, devolvendo dinheiro para as pessoas que estão solicitando esse dinheiro. Tá? Então você vê que está uma confusão danada pro lado de cá. Parte da lei que proíbe a solicitação maliciosa de doações já foi implementada. Na medida administrativa, e penalidades que ainda não foram implementadas também entrarão em vigor no dia 1º de abril. Então, entrou. Tá? Como esse vídeo está sendo postado hoje, no dia 12, tá? Eu não consegui postar antes, porque deu problema de saúde, aí dá problema, no dia a dia corriqueiro, aí saem outras matérias que são um pouco mais importantes. Aí eu acabo pulando, né? Acabei pulando hoje, consegui postar, graças a Deus. Então já dá para você ter ideia que a coisa vigorou. Ó, só para vocês terem uma ideia da coisa como é que é, tá? Igual teve aquele caso algum tempo atrás, né, daquele rapaz que pediu doação, aí depois virou o vídeo dele virou, uma repercussão danada aqui no Japão, tá? Se naquela situação ali, se essa lei já tivesse sido promulgada e naquela situação ali ele fosse denunciado, você já sabe que não ia dar mão para ele. Tá? Mas, tá? Existem outras situações. Então, continuando aqui. Quando uma corporação, no caso um grupo, tá? Ou pessoa, ou etc., tá? Isso independente que seja grandes corporações ou pequenas corporações, solicita doações, ele comete um ato proibido. Eles colocam entre aspas, tá? Um ato proibido, tá? E se houver uma grande possibilidade de que a violação continue, o governo emitirá uma recomendação como suspensão da solicitação. Então o governo vai emitir uma ordem ali, tá? Ele fala recomendação, mas você já sabe que não é, né? Para parar já a solicitação de arrecadação de dinheiro, tá? Como a suspensão da solicitação e emitirá uma medida de ordem se a solicitação não for atendida. Então já viu que eles dão a primeira ordem ali, se você não seguir, tu tá lascado. Tá? Além disso, se você violar a ordem, você será preso por até 1 ano e multa de até, tá, 1 milhão de ienes. Eu acho brando.
tá? São, como é que fala assim, medidas brandas. Eu acho que deveria ser mais, como é que se fala assim, mais pesada as multas para isso, porque tem muita sacanagem por aí. Você vê muita coisa no Facebook. Então você vê que essas medidas, como é que se diz, são bem brandas, tá? Para inibição de, como é que se fala? Inibição dos atos, tá? É igual no Brasil. Você vê que no Brasil as leis são muito brandas. Então as pessoas fazem as coisas sem terem medo. Porque mesmo que se der uma consequência, a consequência não é pesada para ela. Por isso que as leis precisam ser um pouco mais pesadas. Ah, japonês, isso aí é muito radical, mas é aquela velha história. Se você está fazendo algo para prevenção, você já tem que meter o pé na porta. Para que as pessoas pensem 30 vezes antes de fazer aquilo. Porque a partir da hora que ela fez aquilo, ela assume a consequência pelos seus atos realmente. Então ela não pode chorar se algo acontecer. Tá? Mas é meu pensamento desse ponto. Mas continuando aqui. Também é proibido tomar dinheiro emprestado para doações ou arrecadar fundos para doações por meio de vendas de bens essenciais para moradia ou manutenção de subsistência. Isso aqui é um ponto bem delicado, tá? Porque ele entra também numa outra lei que tem aqui no Japão. Mas essa outra lei eu vou explicar depois, já no gancho, que é o seguinte: se você quiser arrecadar fundos de doação, não há problema, pelo que diz aqui. Mas se você vender bens da sua casa, que são considerados essenciais para a moradia, no caso assim, para a sua família, se você vender algo que já está na sua casa, que é considerado essencial para a sua família, igual, por exemplo, isso aqui eles estão dando um exemplo pequeno, tá? Bens essenciais para moradia ou manutenção de subsistência. Igual, por exemplo, se você tem uma geladeira, você vender a geladeira, aquela geladeira é essencial para sua família. Isso já caracteriza, como é que se fala, a crime. Manutenção de subsistência é aquilo que pode te gerar, como é que se fala assim, algo todo mês para você sobreviver. Caso um terreno, se você tiver um terreno e aquele terreno tem uma plantação, tá? Aquilo te gera um meio de subsistência. Se você vender esse terreno e doar esse dinheiro, já é caracterizado crime. Então é aquela velha história. Se houver denúncia, você vai passar por investigação. Aí entra aquela parte que eu falei que entra uma outra lei. É proibido tomar dinheiro emprestado para doações aqui no Japão. Só se você, por exemplo, empresta dinheiro a juros zero, tudo bem, tá? Não há problema. Mas também você tomar emprestado dinheiro, você pegar dinheiro emprestado para você fazer doações para outros locais, é proibido. Mas igual essa parte, para quem empresta dinheiro, né, a juros zeros, não há problema. Mas se você emprestar dinheiro cobrando, seja qualquer taxa de juros que for, no Japão é proibido. É considerado agiotagem. Então, é expressamente proibido. Se a pessoa denunciar a pessoa que está emprestando dinheiro, ela vai passar por investigação e corre o risco de ser presa. Presa e tem pagamento de multas, etc. Tá? Então, por que eu estou falando esse tipo de coisa? Muita gente desconhece essa lei. E eu vejo muita gente, muitos brasileiros, emprestando dinheiro no Facebook, oferecendo dinheiro, né, para empréstimos a tantos juros. E isso é proibido no Japão. Tá? Tanto que se a pessoa que pegou o dinheiro emprestado vai lá e denuncia essa pessoa, porque ela não quer pagar para essa pessoa mais, a pessoa que emprestou o dinheiro é que vai se lascar, não é a pessoa que tomou o dinheiro emprestado.
Vocês entendem o risco da coisa? Então tem muita coisa por aí que as pessoas ainda não entenderam, não pegam as leis do Japão e fazem certas ações. E nisso, depois que chora, não adianta. Tá? Porque não tenta, como é que se fala, ver as leis, igual essa lei. Eu estava doido para trazer essa lei de doações aqui, porque vira e mexe, a comunidade brasileira, ela faz doações ou faz campanhas de doações. Não estou falando que é proibido, mas se houver no meio alguém querendo sacanear e denunciar o grupo que está pedindo a doação, ou tiver um desafeto no meio das pessoas que estão fazendo doação ali e denunciar, a vida dessa pessoa vai virar um caos, até ela provar que focinho de porco não é tomada. Então vocês entendem o risco da coisa, como é que eu queria trazer isso para você que mora aqui no Japão? Por quê? Para você já tomar cuidado com esse tipo de ação, porque tem muitas ações bacanas, eu vejo muitas ações bacanas na comunidade brasileira, mas existe muita gente ruim também, existe muita gente sacana. Eu falo assim porque você vê que meu canal toma ataque direto, de tempos em tempos eu fico fora do ar. Por quê? Por causa desse tipo de coisa, como acontece com outros canais também que eu vejo. E eu já vi outros canais de brasileiros também tomando ataque e ficando fora do ar. E eu acho, pra quê? Todo mundo está tentando ter seu lugar ao sol. Desde que a pessoa não minta, e penso eu, desde que a pessoa não esteja mentindo na sua divulgação da matéria, ou não esteja omitindo certos fatos para tentar encobrir certas situações para favorecer alguma outra situação, não há problema algum todo mundo noticiar. Tanto que você vê que meu canal ele é muito pequeno. Pelo tempo que ele já existe, ele não cresce. Tem canais que abriram depois de mim que já são muito maiores. Mas nem por isso eu tenho que chegar lá e ficar olhando o canal do cara e denunciando os vídeos do cara. Para quê? Eu vou tocar minha vida, aquela velha história. A mesma energia que eu emprego, que eu poderia empregar para sacanear alguém, essa mesma energia eu emprego na minha vida, para melhorar a minha vida, eu fazer minhas coisas. É aquela velha história, tomar conta do próprio umbigo, para o meu próprio crescimento. Tá? Mas já dá para você sacar que existe muito risco por aí. Tá? Por isso que eu quis trazer como é que se fala? Essa lei para as pessoas já ficarem cientes. Mas continuando. Então, vou ler de novo, tá? Também é proibido tomar dinheiro emprestado para doações, tá? Ou arrecadar fundos para doações por meio de vendas de bens essenciais para moradia ou manutenção de subsistência. É aquela velha história. Se você vender algo, tá? E for denunciado, já espere que vai ter sanções aí, tá? Vai ter investigações. Juntamente com a fiscalização, a Agência de Assuntos do Consumidor ali, estabeleceu recentemente o Escritório de Contramedidas de Solicitação de Doações, que tem a jurisdição sobre a lei. Então, se você quiser mais informações sobre essa nova lei, vá ou ligue, tá, para o Escritório de Contramedidas de Solicitação de Doações aqui do Japão. Então você vê que eu já estou te dando todas as dicas, todos os passos para quem quiser mais informações sobre essa parte dessa lei contra doações. Além de receber informações dos Centros de Assuntos do Consumidor e do Routeraço para o bom funcionamento da lei, o Escritório de Contramedidas criou um formulário de envio específico no site da Agência de Assuntos do Consumidor e publicou informações sobre os comportamentos que podem ser considerados como solicitações injustas de doações. Então, se você quiser também, você pode entrar no site e pegar as informações. Então, você vê que existem várias condições. Então, você vê que o negócio é mais amplo. Tá? Existem várias situações que podem ser caracterizadas crime. Então, tome cuidado. Tá? Por isso que eu falo, com essas campanhas de Facebook daqui para frente, se houver um desafeto que quiser sacanear, ele, dependendo da situação, ele vai sacanear. Ele vai denunciar no escritório de contramedidas ali, e nisso você já sabe que vai haver
investigação por trás e etc. E a polícia vai entrar em contato, aí até provar que focinho de porco não é tomada, que é algo filantrópico, ou não sei o que, já causou muita dor de cabeça para muita gente. Então, da mesma forma para quem faz doações também. Ah, você doou? Porque se você ficar espalhando para os quatro ventos que você doou e alguém te denunciar, tu corre o risco de passar também por investigação. Então, tá, já tô dando a dica aí para evitar dor de cabeça. Porque, ultimamente, é aquela velha história. Depois do advento do YouTube, tá, das grandes mídias, eu vejo, você vê assim, muitos vídeos das pessoas falando, eu doei, como se fosse uma glória doar, pô. Não, dependendo da situação, pô, você não tá fazendo o mínimo do bom senso. Não, mas hoje em dia é aquela velha história. Eu tenho que me promover, então eu tenho que mostrar que eu estou doando. Palhaçada, mas acontece. Só que, se aqui no Japão, se isso acontecer e a pessoa ali sofrer denúncia, ela corre o risco de passar por investigação da polícia. Tá, então, já dá para você sacar por A mais B. Além disso, ao impor medidas ou penalidades administrativas, vai passar começou a operar um sistema de assessoramento de execução, na busca de opinião de especialistas em vários campos, como religião e constituição, e será julgada a validade e a adequação. Então, toda vez que haver uma denúncia, seja para a pessoa que está pedindo doação, ou seja para a pessoa que fez a doação, vai ser juntada, entre aspas, uma junta ali. Essa junta vai deliberar para ver se realmente aquilo constitui crime ou não. E em cima daquilo ali, vai ser, designado o tipo de penalidade que a pessoa vai sofrer. Tanto que a multa é de até 1 milhão. Então, dentro desse até 1 milhão, pode ser o quê? 10 ienes, 50 ienes, 100 mil ienes, 500 mil ienes, até chegar a 1 milhão. Da mesma forma que a cadeia, eles não falaram que é até 1 ano. Eles já falaram ali, cadeia de 1 ano. Então, se for pego, já vai tomar, ou a sanção na multa, ou a sanção de cadeia de 1 ano. Tá? Então, já estou tentando explicar da melhor maneira possível para ter um melhor entendimento, para vocês terem uma ideia do risco disso aqui. Tá? Para você que mora no Japão, que gosta de fazer uma certa doação, ou que quer engajar em causas filantrópicas para poder ajudar alguém que está em dificuldade e faz campanhas de arrecadação, no caso, assim, pedindo doações. Tome cuidado. Tá? Não são todas as questões que vão ser caracterizadas como crime. Só que até chegar nesse ponto e houver uma denúncia por trás, você já sabe que vai haver muita dor de cabeça. Da mesma forma que eu vejo pessoas que oferecem dinheiro a juros aqui no Japão. E se houver denúncia para a polícia dessa pessoa e for caracterizado agiotagem, essa pessoa se lasca. Porque no Japão emprestar dinheiro a juros é só por companhias que são credenciadas pelo governo. Só agências registradas pelo governo podem emprestar dinheiro a juros. Caso contrário, todo o resto é considerado ilegal. Tá? Até porque tem a questão da Yakuza também por trás e etc. Então, para evitar a propagação desse problema com a Yakuza, o governo já vai tomando todas as medidas cabíveis, legais, pertinentes à lei. Só que é aquela velha história, tem muita gente que brinca com perigo ali. Vou tentar enriquecer de uma forma mais rápida, vou emprestar dinheiro a juros. Só que nisso, você já sabe o risco que corre e muita gente desconhece esse tipo de coisa. Só que nisso, a hora que a polícia bater na porta da pessoa, já é tarde. Tá? Então, já estou dando as dicas aqui, já estou avisando para as pessoas já ficarem cientes da situação. Tá?
de que se acontecer alguma coisa é por sua conta e risco. Tá certo? Mas é isso aí, família. Espero que essas informações te ajudem de alguma maneira a deixar a sua vida um pouco mais tranquila aqui no Japão, tá? Você vê que, igual no caso, entre a comunidade brasileira, você fazer uma doação, pedir uma doação para poder ajudar outras pessoas, pô, vira e mexe, acontece. Campanhas são coisas louváveis. Mas você vê que pode ter um sacana no meio. E nesse sacana no meio pode prejudicar muita gente, tá? Então, só tome cuidado. Tá? Não estou falando que é para fazer ou não fazer. Só estou falando, tome cuidado. Porque gente ruim existe no mundo para tentar, como é que se fala assim, sacanear os outros. Então, nessa brincadeira toda, muita gente sofre por causa desse tipo de coisa. Tá? E um abraço, até o próximo vídeo, até mais!